a mais um Música Sem Segredos podcast. Eu sou a Tina. E eu sou o Jonas. Vamos juntos desvendar os segredos da música. Curta e compartilhe nosso canal. E não se esqueça de clicar no sininho para ser notificado quando publicarmos novos vídeos. E também acesse nosso blog, musicasemsegredos.com. Hoje a gente mergulha num tema, olha, intrigante mesmo. Como é que eventos neurológicos assim, de repente, podem despertar uma paixão louca por música? Vamos usar uns relatos fascinantes do Oliver Sacks para entender isso melhor. Exato. Histórias que fazem a gente pensar muito sobre o cérebro, né? Com certeza. O caso principal é o do Tony Cicoria, um cirurgião, imagina, atingido por um raio. E depois disso, uma conexão totalmente inesperada e profunda com a música. Uma virada de chave impressionante na vida dele. Pois é. Então, a ideia aqui é explorar como essas coisas acontecem, sabe? O que isso diz sobre o nosso cérebro, essa capacidade de se reorganizar. Vamos desembrulhar essa história. Então, Tony Cicoria, cirurgião ortopédico, 42 anos. Música clássica não era a praia dele. Nenhum interesse específico antes, né? Zero. Aí, 1994, ele está num telefone público, numa reunião de família, e um raio atinge a cabine. Nossa. Ele foi jogado para trás, teve parada cardíaca e uma experiência de quase morte bem vívida. Ele contou que flutuou, viu o próprio corpo, uma luz forte, sentiu paz, aquela coisa toda. Uau! Experiências assim já são por si só transformadoras, né? Demais. Bom, ele sobreviveu. Teve uns probleminhas de memória no começo, coisa temporária, mas depois aparentemente tudo normal. Aparentemente. Isso, porque semanas depois, algo mudou, e muito. Veio um desejo, incontrolável de ouvir piano, especialmente Chopin. Do nada. Assim, de repente. Exatamente. Ele comprou partitura, arrumou um piano, começou a tocar. Compulsivamente mesmo. E ele não tocava antes. Não nesse nível, nem com esse interesse todo. E não parou por aí. Ele começou a ouvir música na cabeça. Melodias originais. Ouvir como? Alucinação? Não, ele dizia que era inspiração. Uma corrente de música vindo. E sentiu que precisava aprender, tocar, compor. Uma compulsão criativa mesmo. Total. A música tomou conta, sabe? Mudou as prioridades dele, a visão de mundo. Acordava às 4 da manhã para tocar. Ele sentiu que foi salvo para a música. Uma transformação. Puxa vida. É impressionante. E aí entra a parte neurológica, né? Como explicar isso? Pois é. Como a gente começa a entender algo assim? Bom, é um desafio. A experiência de quase morte, essa coisa de ver o corpo de fora, a autoscopia, isso pode ter a ver com perturbações numa área chamada junção temporoparietal. Temporoparietal, certo. É uma área-chave para a gente integrar o que sente e ter noção do nosso corpo no espaço. A falta de oxigênio na parada cardíaca, alterações químicas no cérebro, tudo isso pode mexer aí. Faz sentido. Mas claro, a intensidade da transformação do Cicoria, o significado que ele deu para isso, vai além de uma explicação só fisiológica, né? Sim, parece ter uma camada mais profunda aí. E a musicofilia em si, essa paixão súbita pela música. Então, o Sacks levantou a hipótese de uma reorganização do cérebro depois do raio. Talvez nos lobos temporais, que são super importantes para música e memória. Ah, os lobos temporais? Isso. E tem paralelos com alguns tipos de epilepsia do lobo temporal. Às vezes, nesses casos, surgem interesses artísticos ou religiosos muito fortes, de repente. Que curioso. No caso do Cicoria, talvez a profundidade emocional daquela experiência de quase morte tenha, religado não só a percepção musical, mas a busca por sentido. E a música virou a linguagem para isso. Interessante. Mas o fato de ser uma compulsão para criar, não só para ouvir, isso diferencia o caso dele. Ótima observação, exatamente. Isso pode indicar que a reorganização no cérebro dele foi além da percepção e emoção. Envolveu também circuitos de motivação, de criação, de um jeito bem mais forte. Entendi. E ele não foi o único, né? O Sacks descreve outros casos. Tem a Salima M. Sim, lembro desse caso. Ela tirou um tumor no lobo temporal direito. Depois disso, ficou mais extrovertida, emotiva e desenvolveu uma paixão enorme por ouvir música alta.
coisa que antes não mexia com ela. Uma mudança grande de personalidade e gosto musical após a cirurgia. E tem outro caso, de uma paciente com epilepsia que começou a tomar lamotrigina. A medicação como gatilho. Isso. Antes, indiferente à música. Depois do remédio, passou a amar música clássica, ir a concertos, ouvir rádio sem parar. E só mudou isso. O resto da personalidade, igual. É fascinante ver os diferentes gatilhos, né? Trauma físico com o EQM no Sicória, cirurgia na Salimar, medicação nessa paciente. E as manifestações também variam. Composição para o Sicória, apreciação intensa para Salimar, apreciação pura para outra paciente. Exato. Mas o que parece ligar esses casos é uma possível hiperconexão, digamos assim, entre a percepção lá nos lobos temporais e a emoção no sistema límbico. Como se o caminho entre ouvir e sentir ficasse mais direto. Mais potente. Isso, como se aumentasse o volume emocional da música no cérebro. Mas como o próprio Sachs dizia, a base neurológica exata ainda é um mistério, sabe? E o Sicória mesmo preferiu não investigar muito, né? Aceitou como uma bênção. Exato. Ele abraçou a música. Então, resumindo, o que fica disso tudo é essa capacidade incrível do cérebro de se reorganizar, né? De criar conexões novas e profundas, mesmo depois de eventos bem fortes. E uma plasticidade impressionante, sem dúvida. E levando a transformações pessoais que a gente nem imagina, como essa musicofilia súbita. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Algo pra gente pensar. Qual seria? Se essas histórias mostram isso, que outros talentos, que outras conexões emocionais profundas podem estar aí, adormecidas dentro da gente. Talvez só esperando um gatilho específico. Seja um raio, uma química ou até uma emoção muito forte. E se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe. E não se esqueça de acessar nosso site, musicasemsegredos.com. Até o próximo Música Sem Segredos Podcast.